Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula aqui nessa tela soft. Eu sou o Gunnar Corrêa e na aula de hoje nós vamos dar continuidade à nossa aplicação de chat, beleza? Então, antes da gente começar, aquele recadinho básico, se inscreva no canal caso já não seja um inscrito, deixe o seu like aqui para ajudar a fortalecer esse vídeo para o YouTube também recomendar para outras pessoas. E, é claro, deixe o seu comentário, beleza? Lembrando que no final da aula, na descrição do vídeo, sempre tem um artigo complementar para você, tá? Com mais código e tudo mais. Então, no final da aula, se dá uma checadinha aqui na descrição do vídeo com links importantes para você, beleza? Então, sem muita enrolação, bora aqui para o nosso projeto. E é o seguinte, tá? Aula passada, então, a gente criou nossas funções aqui, criou nossas validações, fez aquele rolê todo, tá? Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Eu quero chamar esse arquivo aqui, eu quero receber esses dados do meu formulário, tá? Então, para isso, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu ia até usar esse cara aqui, mas nem vou mais, ó. Dá pra gente fazer o seguinte, ó. Message, recebe filter, underline input. Pode colocar post, input. A gente vai pegar aqui do tipo input post. Nossa. Só tirar esse cara, tá dando um probleminha aqui, uma mais. Eu quero pegar o campo chamado de message, tá? E a partir do PHP, o filter line SanityString foi removido. A gente não vai usar mais ele, tá? A gente vai utilizar aqui o Special char. Ele vai tirar caracteres especiais. É a mesma coisa eu vou fazer aqui pro username, tá? Vou pegar aqui username, uma variável chamada username, tá? É mania minha deixar tudo tabulado certinho aqui, tá? Isso aqui não é uma boa prática de programação, você acaba colocando bytes a mais, mas eu gosto de deixar assim, fica visualmente mais legal para mim conseguir entender o que está acontecendo, tá bom? Então, basicamente aqui no nosso arquivo write a gente tem o nosso usuário e a nossa mensagem. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho um JSON encode que ele vai pegar um array e transformar em um JSON para mim, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Tá, a quebra de linha aqui é indiferente, tá bom? Então, message vai receber message, tá? E username vai receber username dessa forma aqui, tá? Só para imprimir isso aqui na tela, na hora que eu der um enterzinho, eu quero ver se está funcionando certinho, tá bom? Então, para isso que a gente vai fazer aqui, tá? Eu não vou lembrar de cabeça qual que eram os parâmetros do fetch, mas a gente descobre isso aqui no meio do caminho, tá? Então, basicamente, ó, o que a gente vai precisar fazer? Eu vou ter aqui um fetch, tá? Eu vou precisar passar aqui qual que é meu URL, então vai ser localhost, tá? Até deixar uma const aqui, host, qual que é nosso endpoint para o arquivo write, tá? Então nesse caso aqui vai ser http localhost 2.8000 acho que isso está suficiente, só isso, né? Host. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, um fetch para localhost. Posso até deixar aqui diferente, host. O host.app/chat/write.php, tá? Então, basicamente aqui é o nosso caminho onde o nosso projeto está rodando. Você está rodando um champ aí, então vai ser localhost/chat. Está na raiz de um projeto, dentro de um site, tá? Eu quero deixar o caminho absoluto, pelo menos por enquanto, tá? Eu acho que só isso daqui, sem esse host, já funciona, tá? Mas vamos testar assim, tá bom? Então, estou fazendo um fetch aqui. A gente vai abrir uma promise aqui, então. Vou te dar um den, tá? Se funcionar, boa. Se não funcionar, vai cair no cat. Eu quero pegar qualquer exceção aqui, tá? Então vai ser cat. Deixa eu lembrar qual era o parâmetro que a gente passava para capturar os erros do cat. Ele usa, na verdade, aqui uma function, né? Então, cat, ele dispara uma função. A gente pode capturar ali e dar um console.log i, tá? Então, se ele disparar isso daqui, a gente pode pegar aqui, então, esse response, tá? den.response. Deixa eu só verificar aqui. A gente pode pegar tanto por JSON quanto por data. .den. Deixa eu pensar. Tá, a gente pode pegar aqui um arrow function. Então aqui vai ser o response. Aqui eu quero pegar um JSON que eu quero trabalhar, então vai ser um response.json.den. E aqui a gente pega um data, melhor, pode ser data, um arrow function,
Não necessariamente precisa desses parênteses aqui, tá? Tem só um parâmetro. E aqui eu quero deixar um console.log data. Desse jeito aqui. Então, isso daqui já tem que funcionar, tá? Então, tem um fetch aqui. Eu tirei uma barra no final a mais ali. Tá certinho agora. Eu espero que funcione. Deixa eu voltar para cá. A gente precisa ver depois ali qual que é os parâmetros certinho para a gente poder pegar, né? Data is not defined. Coloquei D com 2 Ds aqui. Atualiza. Vamos ver se vai funcionar aqui. Limpa. Qualquer coisa. Message null, username null. Olha só que legal. Já bateu o nosso arquivo, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha na documentação aqui, que a gente precisa passar alguns parâmetros ali, tá? Então a gente tem aqui as nossas variáveis de configuração, tá? Tem aqui os headers, a gente não vai usar. A gente tem um method que vai ser do tipo post, tá? Então posso vir aqui, ó, passar um segundo parâmetro, tá? O method vai ser post. Eu preciso passar ali um form data, tá? Eu preciso passar um form data, porque só dessa forma aqui não vai funcionar pra gente, tá? Então preciso passar um form aqui também. A gente tem os headers aqui, JSON, enable cores e tudo mais. Eu preciso achar aqui como que a gente vai enviar nossos body data. Tem que fazer um form data. Tá aqui esse cara, ó. Esse a gente precisa, olha aí, ó. Então basicamente vai passar um body aqui e um form, né? Então vamos pegar esse cara aqui, colocar ele aqui em cima. Form. Não, eu quero pegar aqui o meu message, que vai se associar com o message da variável. O meu username, que vai se associar com o username, tá? Eu preciso pegar um form data porque a gente está trabalhando como um formulário mesmo, dados de formulário, tá? Se fosse um ponto JSON seria diferente, a gente ia utilizar lá um file get contents por input, tá? Um outro rolê, tá? E aqui o body, a gente vai utilizar o form, tá? Lembra, não é importante você decorar comandos, é importante você saber o que você precisa fazer. Eu não sei qual que era o comando do form data, eu vim aqui na documentação e procurei. Isso é programar, é você saber o que precisa fazer e não necessariamente você decorar códigos, beleza? Então bora aqui pro chat e eu espero que isso aqui funcione, porque a partir daqui eu não sei mais o que fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui, apertei Enter, olha só. Ele deu aqui um problema na construção do form data. Deixa eu só ver aqui. Na verdade tinha que usar o JSON.stringify aqui, né? Se eu não me engano. JSON na maiúscula, JSON.stringify. Eu não lembro se era isso. Faz um tempinho que eu codei isso. Vamos testar aqui de novo. Ctrl F5. Limpa isso daqui. Qualquer coisa. Deu o mesmo problema. Deixa eu dar uma pesquisada. Bem, pessoal, então eu achei aqui uma outra forma da gente poder enviar esses dados para a nossa variável formData, que basicamente ela tem um método append. Sempre que você vê o método append, pensa, tá inserindo, tá colocando uma coisa a mais ali dentro, tá? Então a gente passou qual que é o nosso campo, tá? Qual que é o field e qual que é o valor, chave, valor, tá? Então eu passei aqui esses dois. Por algum motivo para mim tinha como a gente passar isso aqui dentro de um objeto literal. Enfim, deve ter ali, não tô lembrando agora. Mas dessa forma aqui eu já testei e funciona, tá? Então vamos lá, ó. Aqui na nossa página inicial, eu vou dar o meu nome aqui, Gunnar. Vou dar um join, tá? Entrei aqui dentro e vou colocar aqui o nosso olá mundo, a famosa frase, né? E vou dar um chat aqui, ó. Cliquei no botãozinho e olha só o que retornou para mim aqui, ó. Retornou o message, olá mundo, e o username retornou Gunnar. Olha só que bacana aqui, né? Então, isso daqui já é o suficiente para a gente poder trabalhar lá dentro, tá? O que eu posso fazer aqui agora? Aqui em chat, no write, o que eu posso fazer? Olha só. If message, melhor, strlen, message. Eu posso passar aqui um trim. Olha só, de novo o trim voltando aqui. As linguagens têm coisas muito parecidas, né? O C Sharp, o PHP, o JavaScript tem as mesmas funções com os mesmos objetivos chamados de trim. Olha só que legal, né? Então, se esse cara tiver menos que um caractere ou se username for igual a nulo, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um return aqui, para ele não seguir com a execução do meu script, e eu vou dar aqui um echo JSON encode, tá? Eu gosto de sempre encodar um array aqui, vou exibir uma mensagem para ele, que vai ser
Posso pegar aqui, por exemplo, um código code, pegar aqui um array, na verdade, né? Code -1, desse jeitinho aqui, tá? E aí ele vai passar pra gente -1 e eu sei que não deu certo, tá bom? Então, com essa atualização aqui, eu nem preciso atualizar mais o meu browser aqui, tá? Agora só isso aqui já funciona. Olha aí. Olá, mundo. Vamos fazer um teste aqui, vamos colocar menos que 100 pra gente ver se vai entrar ali dentro. Olha só, colocar outra coisa. Deu code -1. Olha só, já funcionou o que a gente precisava, tá? E aqui então, o que eu vou fazer? Eu tenho esse método clearMessage aqui. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar ele daqui, clearMessage, tá? E olha só, o que eu vou pegar? Eu vou verificar se existe aqui um code igual a 1. Então, para isso, eu vou dar aqui data.code, tá? Aqui no nosso console log, dentro dessa partezinha aqui, ó. Dentro dessa partezinha aqui, ó, tá? Ctrl F5, qualquer coisa aqui, deu -1, legal. Então, if typeof do tipo data.code, se for diferente de undefined, e data.code for igual a -1, a gente vai exibir aqui dar um return, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu posso deixar esse console log aqui, tá? O que eu vou fazer? Dar um alert your message not sent, ou not sent, não sei. Tá, se tudo deu certo, a gente pode simplesmente dar o clear message aqui embaixo, tá? Então por quê? Porque se eu vier aqui agora, colocar qualquer coisa, der um enter, ele vai dar aquela mensagem pra gente, porém não quero que ele apague aquele texto pra mim, tá? Então, basicamente a gente deixa o textinho lá para ele poder enviar de novo, esperar alguma coisa, tá? Se tá tudo certo, eu apertei enter, ele vai apagar aquela mensagem e não vai exibir aquele alerta pra gente, tá? A gente tem 12 minutinhos aqui, né? A gente tá tentando a gente fazer a parte de escrita, tá? Então, pra gente começar aqui a brincar, ou melhor, acho melhor a gente deixar para a próxima aula, porque eu consigo explicar com mais tempo e menos corrido, tá? Então, só pra gente recapitular, o que a gente fez? Aqui no nosso script de PHP Write, eu obtive aqui, através da função filterInput, a gente passa o primeiro parâmetro uma constante, com qual é o tipo de input que nós estamos trabalhando, então no caso aqui input e post, qual que é a chave, qual que é o filtro que a gente quer aplicar. Tá? Isso aqui ajuda muito quando a gente está trabalhando com dados, que vai ser coisas persistidas. Porque se o usuário colocar um código mal intencionado, aqui já vai limpar um pouco. A gente não consegue tratar 100%, mas a gente consegue evitar muitos casos. Então aqui a gente já consegue tratar um pouquinho, já tira um pouco de lixo ali, tags, script, ataque de XSS, entre outros. Na sequência, a gente pega a quantidade de caracteres que tem a mensagem e tira os espaços dela. Então, se fora os espaços ela tiver menos que um, se ela não tiver pelo menos um caractere, esse cara é inválido. E a gente imprime um JSON com um código valendo -1, tá? Inválido. E também se o username for igual a nulo. É muito difícil isso aqui acontecer porque a gente está chumbando ali o null coalesce. Mas essa aplicação tem que ser a prova de falhas. E aqui está, beleza? Aqui no finalzinho, só um eco para a gente receber aqui o que a gente está enviando ou não ali para nossa aplicação, tá? Deu um defined aqui, depois a gente vai descobrir o porquê. Mas aqui a gente tem esses caras aqui já funcionando. A gente tem nosso chat que a gente não tocou nele. E a gente tem nosso chat.js, tá? Então aqui o que a gente fez? A gente tem a nossa função sendMessage, que recebe a mensagem e username. A gente criou um novo form data, como se fosse um formulário mesmo do navegador. Inseriu alguns campos ali, através da função append, um campo chamado message e um campo chamado username. E para cada um desses campos, a gente passou seus respectivos valores, tá? Aqui a gente usou a função fetch, passando aqui qual que é o host que a gente está, qual que é o nosso site, tá? Importantíssimo ter essa barra aqui, porque aqui embaixo eu não coloquei ela, tá? Olha só, começa diretão, se não tivesse a barra ali, eu ia ter que colocar ela aqui, tá? A gente chama o método app, chat, write.php, nesse caminho a gente chama esse arquivo. O método do nosso cabeçalho no segundo parâmetro do fetch vai ser o post e o corpo desse cabeçalho, dessa submissão, vai vir desse form data, tá? A gente tem uma promise aqui, então a gente dispara esse then, se der algum problema ele vai cair aqui no cat e vai vir pra gente no console qual foi o erro, tá? Uma vez que a gente pegou essa resposta, eu quero acessar ela para a gente obter o .json dela, tá? Então response.json,
e eu pego aqui na variável data. Então, a data já tem um acesso ao nosso conteúdo ali, beleza? Então, por essa aula é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula.